Agora a gente vai fazer 3 inspirações bem profundas. Inspira o máximo de ar que você conseguir. Expande os pulmões. Segura um pouco a respiração lá no topo. E solta. A expiração sempre mais longa que a inspiração. Mais uma inspiração, enchendo os pulmões. Quando você achar que não consegue mais encher, tome mais um fôlego. Você vai perceber que consegue mais um pouquinho. Prenda lá no topo e solta. Uma última inspiração profunda. Segura lá no topo e solta com vontade. Pode até fazer barulho com a boca. Sentindo o alívio de soltar o ar que estava represando, uma energia que estava acumulada. Com a respiração a gente renova as nossas células, a gente renova a nossa energia que pode estar estagnada. E agora a gente observa o que o nosso corpo tem a nos dizer. Sinta o peso da sua cabeça. Sinta seu pescoço, seus ombros, veja se tem alguma tensão do dia. Sinta as costas, a lombar, os braços, as mãos. Agora a gente coloca atenção no nosso ventre, na nossa virilha, e a gente vai descendo para as nossas coxas, nossos joelhos, para as panturrilhas e finalmente os nossos pés. Observe se tem algum desconforto, alguma tensão. Como você se sente no seu corpo? Esse corpo que é o seu lar aqui na Terra, que é o veículo pelo qual você transita, se movimenta aqui, que você realiza os seus desejos, é por ele que você sente as emoções, é por ele que você experiencia as vivências da sua vida. Como é habitar esse corpo? Você está em paz com ele? Você está brigando? Ou de repente você nem se deu conta até esse momento? E tá tudo bem, não brigue, apenas observe o que é. Qualquer sentimento, qualquer emoção a gente integra como parte do que somos. E agora a gente observa os nossos pensamentos. Quais pensamentos habitam a sua mente? São preocupações, lembranças do passado, preocupações com o futuro. Quais são as vozes que rondam a sua mente? São vozes carinhosas, compassivas, animadoras, entusiasmadas, ou são vozes críticas, agressivas, depreciadoras? E mais uma vez a gente não julga, a gente apenas observa e integra tudo o que é.
quando a gente integra, a gente abre espaço para a gente modificar o que precisa ser modificado. A gente apenas observa esses pensamentos, essas vozes, tendo consciência de que nós não somos os nossos pensamentos, eles estão ali apenas para nos ensinar algo, para pontuar algo que nós ainda não vimos. E agora a gente vai se concentrar nas nossas emoções. O que você está sentindo? Se você quiser, você pode colocar a mão no seu coração para se conectar. E pode se perguntar: como eu estou me sentindo? E observe. Você está alegre, entusiasmada, apaixonada pela vida? Ou você está com raiva, sentindo alguma irritação? Está sentindo leveza, harmonia? Ou está num estado de medo, de angústia? E mais uma vez, a gente não julga, a gente apenas integra essas emoções, a gente aprende, a gente se torna atenta para o que essas emoções estão querendo nos ensinar. Porque assim como os nossos pensamentos, nós não somos as nossas emoções. E quando a gente integra as nossas emoções, seja elas quais forem, a gente abre espaço. E a gente não se apega nem às emoções ruins, nem às emoções boas. Porque nós somos um rio que está sempre modificando suas águas internas. Pode fazer uma respiração profunda, voltar a sua mão na lateral do corpo. E você pode levar a sua cabeça, o seu pescoço lá para o lado direito e nós vamos fazer rotações, iniciando lá atrás, fazendo uma rotação 360 graus, leva para o lado esquerdo e cai lá na frente, completando a volta. E assim nós vamos fazendo movimentos circulares para aliviar a tensão do nosso pescoço, dos nossos ombros, das nossas costas, que é a região que a gente mais tensiona ao longo do dia e a gente nem percebe. Você pode separar levemente os lábios, deixando entreabertos. Relaxando o maxilar. Uma última volta e a gente vai fazer um movimento contrário. Joga o pescoço lá na frente, vai para o lado esquerdo. Inclina lá atrás a cabeça e conclui a volta do lado direito. Também com o maxilar entreaberto, os lábios entreabertos, relaxados.
Uma última volta, a gente pode centralizar a cabeça lá no centro. Agora a gente vai levar os nossos ombros lá na frente, fazer um movimento circular lá atrás, fazendo uma rotação com nossos ombros. A gente inspira na hora que sobe o ombro lá na frente, expira na hora de descer lá atrás. Uma última volta, e a gente pode fazer um movimento contrário, subindo o ombro lá atrás e descendo lá na frente, inspirando na hora que sobe o ombro lá atrás e expira na hora que solta lá na frente. Na hora que a gente sobe o ombro lá atrás, a gente pode abrir bem o peito, expandir, se abrindo para a vida, se abrindo para o espaço de troca que estamos criando nesse momento, aos novos conhecimentos, às novas descobertas, nos abrindo para o crescimento. Uma última volta, e a gente pode cessar o movimento. Agora a gente vai sentir onde o nosso corpo quer ser tocado. A gente pode começar a fazer uma automassagem lá nos nossos ombros, no nosso pescoço, nossos braços. Não precisa seguir essa ordem, sinta onde o seu corpo quer ser tocado. Pode ser que faça muito tempo que você não toque no seu corpo. Como é a sensação de se tocar, de se dar esse momento de carinho, esse momento de amor. Pode tocar o nosso ventre, a nossa virilha, as nossas coxas. Nossa lombar. Nossos seios. Nosso couro cabeludo. Nosso rosto. Se quiser, você pode dar leves batidinhas na face. Permita-se esse carinho. E aos poucos a gente vai cessando. A gente volta a se concentrar na nossa respiração, assim como ela é, sem forçar. Agora imagine uma luz dourada ou a chama de uma vela no centro do seu cérebro, emanando energia para todos os lados, ativando todos os hemisférios, potencializando a nossa energia masculina do lado esquerdo do nosso cérebro, responsável pela nossa razão, pelo nosso raciocínio lógico, pela tomada de decisão, pela resolução de problemas.
pelo raciocínio analítico. E essa chama, essa luz, essa vela ilumina também o lado direito, responsável pela nossa energia feminina, responsável pelas nossas emoções, pelas nossas águas internas, pela nossa intuição, pela nossa criatividade, pela forma como nós nos relacionamos com o outro e com nós mesmas, responsável pela nossa autoestima. E esses dois lados, as duas energias coexistem em harmonia. Uma energia não é melhor do que a outra, elas são interdependentes, então estão interligadas. E quando elas são ativadas em harmonia, nós encontramos a harmonia do nosso ser. E assim a gente vai ativando a presença no aqui, no agora, deixando lá fora qualquer preocupação, qualquer problema que surgiu no dia de hoje. E na presença a gente abre espaço para receber as informações que a gente vai trabalhar nesse encontro de hoje. A gente abre espaço para troca, uma troca amorosa, sem julgamento, uma troca com acolhimento, com responsabilidade, maturidade, compaixão. E a gente abre espaço para crescer, para acessar nossas camadas internas e assim expandir o nosso ser. E aos poucos a gente vai retornando, e a gente vai fazer uma última respiração profunda, trazendo a consciência, o corpo para aqui e agora. Uma respiração caprichada, pode inspirar o máximo de ar que você conseguir, enchendo todos os seus pulmões, todo o espaço. Quando achar que não cabe mais, respira mais um pouquinho. Prende lá no topo por alguns segundos e solta. Pode ir mexendo os dedos dos pés, das mãos, abrindo os olhos aos poucos e voltando para cá. Todas bem? Ai, gente, podia ficar relaxando, podia ficar de olhinho fechado o resto da noite. Então, amadas, hoje nós vamos falar sobre o arquétipo da desafiadora. É o sexto arquétipo que a gente vai trabalhar. Quero que vocês observem bem a carta. Sintam o que reverbera aí no corpo de vocês, nas emoções de vocês, quais são as percepções. E aí a gente abre com a seguinte frase de Ethel Morgan, né? Ela vem falar que sobre o arquétipo da desafiadora, ela diz assim: o que antes era um não converte-se em um basta. E eu refleti muito sobre essa frase, né? Porque a gente falou no terceiro encontro do arquétipo da limitadora. E aí eu queria que vocês observassem também a ilustração aqui, vocês se conectassem
e que vocês tentassem observar a diferença entre as duas e as semelhanças. A pessoa que não consegue ficar reta, tipo, não consegue ficar parada com a... Tem semelhanças e tem diferenças. A semelhança, né? As duas têm um punhal. Não sei se vai dar para colocar aqui. Uma tá com o punhal aqui, a outra tá com o punhal aqui. E as duas representam o não, as duas representam o basta, né? Mas qual que é a diferença entre elas, que eu fiquei refletindo isso? Que antes era um não com o arquétipo da limitadora, agora é um basta com o arquétipo da desafiadora, né? A gente percebe que a limitadora, ela tá com o punhal, mas ela tá vestida. Enquanto a desafiadora, ela tá nua. Enquanto eu observava essas duas cartas, e a gente falou também um pouco no encontro passado sobre o arquétipo da iniciadora, que eu vejo esses 10 arquétipos, a condução desses 10 arquétipos, óbvio, né, como um processo, e a gente inicia lá com a criadora, que é o arquétipo primário, que conduz todos os outros, e aí a gente falou da energizadora, da limitadora e da protetora, e na minha visão, esses 3 arquétipos, eles dizem respeito ao externo, como a gente é influenciada pelo externo. Então, a limitadora, ela vem trazer os limites que a gente tem que impor em relação aos outros, com relação às situações externas, né? Enquanto a desafiadora, pelo fato dela estar nua ali, ela diz respeito ao interno. A gente colocar um basta em processos internos. Então, eu falei do processo até na chamada, né, do encontro, eu falei sobre o processo, o eterno processo de desconstruir para reconstruir, né? Então, o arquétipo da desafiadora, ela vem trazer, ela vem expor as crenças limitantes que a gente tem, que a gente ainda não conseguiu ressignificar, ela vem trazer hábitos nocivos que a gente está tendo com relação à nossa mente, com relação ao nosso emocional, espiritual, com relação à nossa saúde, o nosso corpo físico. Ideias ultrapassadas que já não nos servem mais, e principalmente padrões repetitivos. Padrões que se repetem, e a gente se vê sempre naquele mesmo padrão e cansadas e pensando de novo isso daqui, né? Então, enquanto a gente tem o arquétipo da energizadora, da limitadora e da protetora como uma união que a gente faz um trabalho relacionado de nós mesmas com o externo, com a iniciadora no encontro passado, a gente inicia um processo interno, voltado para dentro, que a gente começou com a iniciadora e continua com a desafiadora. Né? Então, eu vejo os contrapontos ali. Então, antes eu tinha a limitadora, que é justamente o que a Ethel Morgan traz. O que antes era um não, converte-se em um basta. Agora não dá mais para passar a mão na cabeça. E não é nem das pessoas lá fora, não dá mais para a gente passar a mão na nossa própria cabeça. Não dá mais para a gente, ai, coitadinha de mim. Não dá mais para a gente entrar, continuar no vitimismo, né? E então ela traz resquícios de conflitos, desses padrões repetitivos, desses hábitos nocivos, dessas crenças limitantes, dessas ideias ultrapassadas, que antes lá a gente colocou um não e a gente protegeu o nosso território, o nosso lar interno, o nosso terreno, agora emergem os resquícios do que ficou lá, né? Porque antes a gente apenas podou, digamos assim. No arquétipo da limitante, a gente poda. E no arquétipo da desafiadora, a gente tem que arrancar as raízes.
as raízes que são nocivas para o nosso crescimento, né? E aí, pensando no processo, tipo, dos 10 arquétipos, né, a gente, porque é um processo, então a gente pode pegar esses 10 arquétipos e pensar realmente num processo em que a gente inicia lá com a criadora e a gente vai passando um por um, se bem que a gente já viu no encontro passado que cada mulher vai transitar entre esses arquétipos em determinados momentos, não necessariamente nessa ordem. Então, hoje eu fiquei repensando nesses 10 arquétipos, nesse processo, talvez a gente pensar num processo linear, contínuo, né, como uma espiral. E aí faz sentido a gente olhar para a desafiadora com um novo olhar, porque se a gente olhar para esse processo de transitar entre esses arquétipos como um processo linear, então a gente passou lá pela limitadora, a gente energizou, a gente passou pela limitadora, daí a gente protegeu esses limites. Aí a gente tem a iniciadora buscando aquilo que é primário, aquilo que é essencial, aquilo que é o núcleo central do meu ser. E aí, se a gente ficar fixado num padrão linear, a gente pode cair na frustração e na lamentação de, tipo, de novo eu caí nesse padrão repetitivo? De novo eu tô com essa crença limitante? Nossa, mas eu já trabalhei tanto isso e de novo eu tô nessa situação? E aí, quando a gente muda a nossa visão e a gente pensa nesse processo como uma espiral, a gente volta ao mesmo lugar, mas não é mais o mesmo lugar. Nós não somos mais as mesmas, né? Nós temos novas forças, nós temos um novo olhar e a gente tem novos conhecimentos para a gente quebrar esses padrões repetitivos, quebrar essas crenças limitantes, né? Então, o arquétipo da desafiadora é aquela que traz mecanismos de limpeza profunda e purificador, né? Aquilo que eu falei, a gente vai desenraizar o que antes foi podado, né? E aí toda a criação, né, a gente começou, o arquétipo primário da criadora, né, e a gente falou aqui que tudo que a gente executa, tudo que a gente faz é uma criação nossa, exige que a gente elimine o que não corresponde a esse projeto da criação, seja lá o que eu esteja querendo criar, seja um projeto novo, ou seja, a atividade mais corriqueira do dia a dia, né? O que não corresponde a esse projeto? E aí, trazendo para a minha experiência aqui, né, da minha formação em gestão de projetos, quando a gente fala de projetos, a gente tem um documento que se chama escopo do projeto. E aí, nesse escopo do projeto, a gente coloca o que faz parte desse escopo, ou seja, o que está contemplado nesse projeto, e lá no final a gente coloca o que não faz parte, está fora do escopo desse projeto, o que esse projeto não abrange. E é tão importante a gente ter essa clareza, porque senão a gente fica querendo, a gente cai no dar conta de tudo, de ter que dar conta de tudo, querendo incluir coisas que, de repente, nem são fundamentais, que nem são essenciais. E a gente cai naquele looping contínuo de não conseguir finalizar, ou nem mesmo de conseguir iniciar, porque a gente acha que é um negócio gigante, e a gente não tem forças para né, se torna um monstro. A criação que era para ser algo legal, que era para ser uma coisa divertida, se torna um monstro de tão grande que a gente não sabe como lidar, a gente acha que ele é maior do que a gente, né? Então, a gente tem que olhar para esse escopo e olhar o que não faz parte, o que não corresponde. E esse arquétipo, além de exigir a clareza do que não está envolvido nesse projeto, também exige a urgência e a ação, né? Mas não é uma urgência do externo, lá de fora, a urgência do dia a dia, a urgência da demanda externa, a urgência dos outros, a urgência da sociedade, do tem que ser feito para ontem. Não, é uma urgência interna, porque a desafiadora, ela vem dizer, não dá mais para a gente, de novo, cair nesse padrão, nesse mesmo lugar.
A gente tem que abrir os olhos e a gente tem que olhar para isso de uma nova forma, com uma nova força, uma nova perspectiva, né? E aí eu quero ler um trecho aqui que fala o seguinte: necessariamente deve vir, né, o arquétipo da desafiadora necessariamente deve vir depois daquela que inicia, a iniciadora, que foi o encontro passado. Porque aceitar os desafios propostos requer estarmos paradas firmemente em um núcleo central, imóvel, que suporte o nosso peso e nos dê estabilidade. E aí esse núcleo central é aquilo que a gente falou no encontro passado, aquele núcleo imutável, que a gente falou que um caminho seria sermos fiéis a nós mesmas, né? Uma das chaves que a gente conseguiu encontrar em conjunto, esse núcleo central, esse norte, esse direcionamento, essa base que dá essa estabilidade é a gente ser fiel a nós mesmas, né? E aí ela continua aqui: não devemos nos enganar com seu nome, pois sugere posturas agressivas. O principal desafio não segue para fora, e sim para dentro de si mesma, porque é dali que surge a índole das experiências que vivemos. Mas para saber o que terá de ser mudado, não basta só investigar a própria psique, como quando atua iniciadora. O que a desafiadora nos faz contemplar intensamente, é também o espelho da realidade externa com todos os seus dolorosos panoramas. Ou seja, essa realidade externa acaba se transformando o quê? Nas nossas provas, nas nossas expiações, nas situações particulares de cada uma, nas nossas vivências, nas nossas experiências, né? Mais dolorosas e que a gente olha como, de repente, fracasso, como quedas, né? E que a gente vê, de novo, eu tô caindo nesse padrão, de novo eu tô caindo nesse lugar, de novo eu tô caindo nesse espaço, né? E aí ela traz o arquétipo da desafiadora como ela traz Kali aqui como uma das principais deusas representando o arquétipo da desafiadora. Ela traz várias deusas sombrias, justamente trazendo essa face escura, esse lado escuro, que nada mais é do que a parte desconhecida do feminino que tem o poder transformador, né? É só nessa escuridão que a gente encontra essa transformação, né? E tem um outro trecho, inclusive, que ela fala assim: a etapa negra da deusa tríplice aterra o nosso dualismo exagerado. Ir a ela significa descer ao desconhecido, e isso também nos assusta, considerando que é o mesmo tipo de descida à consciência corporal que experimentamos cada mês durante a menstruação. Por isso, as autoras da espiritualidade das mulheres assumiram intrepidamente a tarefa de enfrentar esses temores, já que sabem também que nos mais efetivos poderes xamânicos dependem dessas viagens para o que está fora do raio iluminado. A gente encontra a iluminação quando a gente vai às sombras, quando a gente desce as nossas profundezas, nossas camadas mais internas, né? Porque se a gente não aceita, se a gente renega esses aspectos escuros, esses lados sombrios, a gente paralisa os ciclos da vida, né? É como se a gente quisesse pular as etapas, como se a gente quisesse pular as estações. A gente quer pular a noite, a gente quer pular o inverno, mas a gente quer que a primavera venha. E não tem como a primavera vir se a gente não passar pelo inverno. Não tem como o amanhecer vir se a gente não passar pela noite, né? Então não tem como vir a iluminação que a gente tanto busca se a gente não passar pelas profundezas, né? E aí, quando que o arquétipo ele é ativado, né? Quando que o arquétipo da desafiadora é ativado? A gente fez um paralelo ali, né, com os arquétipos ali da energizadora, da limitadora, da protetora,
E a gente inicia, é como se a gente iniciasse um mini ciclo dentro de um ciclo maior, que são esses 10 arquétipos que a gente está trabalhando, né? E a gente iniciou um novo miniciclo com a iniciadora. E aí, quando que esse arquétipo da desafiadora ele é ativado? Quando a gente está preparada. Quando a gente está preparada para enfrentar, para parar de mentir para nós mesmas, quando a gente está preparada para tirar os véus da ilusão, quando a gente está preparada para realmente olhar para aquilo que nós somos, olhar para esses padrões repetitivos, para essas crenças, para esse lado mais sombrio nosso, e aceitar. Né? E aí ela traz que o caminho para nós sermos quem a gente quer ser, a versão que a gente quer construir lá na frente, o caminho para essa construção é a aceitação e a autoestima, né? Nessa parte inteira da desafiadora, ela fala muito da autoestima, de como nós mulheres temos dificuldade com a autoestima, com o amor próprio, como isso foi deturpado, como a gente coloca na mão dos outros a nossa autoestima, o nosso valor, a gente condiciona o nosso valor à aceitação do outro, né? E é como a desafiadora, ela faz um processo que é interno, ela precisa entrar em contato com esse valor, ela precisa resgatar essa autoestima, esse valor próprio, para se libertar do externo, né? E aí ela traz, assim, quando algo acontece que nos impacta muito, não costumamos pensar que se trata, na realidade, de um enigma que devemos resolver. Então, ela traz alguns exemplos aqui, né, tipo, de algumas questões que a gente pode, em determinada etapa da nossa vida, se questionar, né? Porque o amor me escapa quando estou a ponto de consegui-lo? Porque as coisas que elaboro cuidadosamente em meu interior se desvanecem quando deveriam se concretizar? Porque eu perco as coisas das quais eu mais preciso? Porque meu trabalho não é valorizado pelo que vale? Por que devo sofrer dessa maneira, né? E aí todas essas perguntas que eu tenho certeza, essa e derivadas dessas, tenho certeza que todas nós já nos questionamos, né, com relação às nossas dores, da nossa existência, da nossa vivência, desses padrões repetitivos, e a gente pergunta, mas por quê? Mas por quê? Por que eu? Por que isso está acontecendo de novo? Né? E aí ela vem dizer, para a gente substituir, que a gente poderia substituir, a gente poderia sair desse papel de vitimismo e assumir o papel de autorresponsabilidade, que é o que a desafiadora vem trazer, né? E mudar as perguntas. E é interessante, eu achei interessante que nessas perguntas não tem o porquê. Nas anteriores dá tudo porquê, né? Por quê? E nessas não tem porquê. E aí a gente assume a autorresponsabilidade. Então, essas perguntas poderiam ser refeitas, ressignificadas, né? O que eu entendo por amor? Ao invés de eu me perguntar por que quando eu estou próxima do amor, o amor não dá certo, né? Então, o que eu entendo por amor? Aquilo que eu não... Por que eu não consigo concretizar as coisas que eu gostaria? Eu quero realmente concretizar isso? Daí, com relação à pergunta, por que perco as coisas de que mais preciso, né? Serão obstáculos ou eu necessito realmente delas? Quando a gente fala sobre o nosso trabalho não ser valorizado ou sobre nós não sermos valorizadas, né? Ela fala, diante de quem estou querendo ganhar méritos? Quando eu li essa pergunta, foi tipo um tapa na cara. Diante de quem eu estou querendo ganhar mérito, né? E aí, com relação a todas as outras vivências não tão boas, nossa, né? Todo o nosso sofrer, né? Por que eu estou sofrendo dessa maneira? A pergunta central, né? Que lição eu preciso aprender dessa situação, dessa experiência, dessa vivência, né? Então, o arquétipo da desafiadora só aparece quando a gente tem maturidade suficiente para encarar a nós mesmos, a realidade de quem a gente é, né? Enquanto a gente não tiver essa maturidade, não tiver essa preparação, esse arquétipo ele não vai se revelar, a gente vai continuar tendo que trabalhar ali os arquétipos anteriores, né?
E aí, o que pede o arquétipo da desafiadora? Revisar. Revisar o quê? E ela traz um ponto que eu achei muito interessante: revisar aquilo que a gente considera que é mais seguro. Aquilo que a gente tem certeza. Eu não sei se já aconteceu com vocês, depois eu vou abrir aqui para fala, para vocês falarem da experiência de vocês, mas eu já tive situações assim, de que eu falava, não, isso aqui é uma verdade absoluta para mim, ou não, eu sou assim, nossa, isso aqui é uma força minha, isso aqui é incontestável, eu tenho isso daqui. E de repente tudo aquilo desmorona. E aí você se vê sem nada, aparentemente. E aí ela fala que ali, naquilo que a gente tem mais certo e seguro sobre nós mesmas, é ali que reside o ato desafiador mais frutífero. Porque daí é nos escombros, quando não resta mais nada, é que a gente realmente vai encontrar a nossa força, né? E aí o que eu queria trazer aqui para a gente pensar juntas, né, e cada uma dentro dos seus processos, quais são esses padrões repetitivos? Se cada uma de vocês têm clareza de quais são esses processos repetitivos de que a gente sempre cai, eu vou dar o exemplo do meu, né? Um padrão repetitivo meu é a questão do pertencimento. Vira e mexe, eu me sinto muito sozinha. De tempos em tempos eu caio no mesmo lugar de me sentir sozinha, né? E aí, quando a gente identifica esses padrões repetitivos, a gente pode se perguntar, né? A que se deve essas dores, né? E quais são os benefícios dessas experiências? E a gente pode ir além. Quais são os mecanismos internos? Quais são as ferramentas em que eu me apoio enquanto eu passo por essas situações? Então, toda vez que eu caio no ponto de me sentir sozinha, eu ativo essa dor e que, ao invés de olhar e falar, ai, de novo eu tô caindo nesse lugar, nossa, já trabalhei tanto e eu continuo nesse lugar. Primeiro, mudar a mentalidade de trocar, né? Achar que é linear, que a gente está voltando para o mesmo ponto, e pensar numa espiral que a gente está sanando mais uma camada interna. A gente tem mais ferramentas, a gente tem mais forças para dar mais um passo na cura, né? Desse padrão repetitivo, desses hábitos nocivos, dessas crenças limitantes. E aí, quando eu volto para esse. Volto não, quando eu entro nesse novo ponto, quando esse novo gatilho é ativado, quais são os mecanismos internos em que eu me apoio para eu atravessar esse momento difícil? Eu tenho clareza de quais são essas ferramentas, esses mecanismos, ou não? Eu não tenho consciência. E se eu não tenho consciência, eu estou aberta, eu estou disposta a abrir espaço para que essas ferramentas se mostrem, eu estou disposta a desenvolver essas ferramentas internas. Então, são questionamentos para a gente. São vários, né? Vários questionamentos, várias coisas. A desafiadora, ela traz muitos elementos, né, para a gente trabalhar internamente. Pode ser que a gente não consiga se livrar deles nessa vida. Talvez a gente carregue esses padrões ainda por muito tempo. Mas por isso que é importante a gente ter a visão da espiral, né? Porque quando a gente volta, a gente não se sente frustrado, tipo, poxa, mas eu faço tanto trabalho de autoconhecimento, nossa, mas eu faço terapia, eu me trabalho tanto, eu já revisitei tanto esse ponto e eu ainda estou caindo nisso. Não. É mudar a perspectiva do maternar-se mesmo, da autocompaixão, do amor próprio e ativar essa desafiadora interna que diz, não, você tem novas forças, você está descobrindo uma nova faceta desse padrão. Você está curando uma nova faceta, né? Então a gente está num novo lugar. E esse padrão, ele também é um pouco diferente, ele não é. A gente acha que ele dói nos mesmos lugares, mas acredito que ele também dói em pontos diferentes se a gente estiver atenta, né? E eu também caio nesse mesmo auto-boicote de tempos em tempos, né? Porque é tão enraizado, né? É uma sociedade que visa tanto o fazer, o ser forte, o dar conta, o dar resultado. E a gente, talvez aí esteja um vislumbre de onde cada uma de nós está se traindo.
de não nos permitirmos fazer o que a gente quer fazer, que não está na cartilha. O que está na cartilha? Dar resultado, fazer, ser forte. Não, você não pode oscilar, você tem sempre que estar bem, você está sempre que estar feliz, você está sempre com energia lá em cima, com disposição, com criatividade, resolucionando problema, né? É isso. E aí, quando a gente se abre, quando vem Sheila na gig, né, desafiadora, e permite assim, não, deixa eu abrir aqui o meu interior, deixa eu adentrar as minhas entranhas, aí a gente não consegue. A gente não se permite fluir. Aí a gente acha que pintar uma mandala é improdutivo. Por que é improdutivo? Você está exercitando, né? A gente está exercitando a criatividade, o nosso lado feminino. Cuidar do nosso corpo, tem coisa mais feminina que cuidado, a gente falou na meditação no início, que cuidar do nosso templo aqui, né? É o veículo que a gente tem para estar nesse mundo, para concretizar, materializar as coisas, para sentir, para experienciar, né? Cuidar de nós mesmas, né? Das nossas emoções, enfim, a gente falou de rejeição, de abandono, de não merecimento, de não pertencimento, né? E a gente pode incluir aqui na lista, né, outros padrões repetitivos, como culpa. A culpa de estar fazendo a mandala, a culpa de não estar bem fisicamente e devia estar, né? A culpa, de repente, de no sonho estar querendo esganar a pessoa. Tipo, nossa, mas não é bonito. Não fala, não pode falar porque é feio, não pode ficar falando para a sociedade assim. Aí a culpa, a vergonha, né? Também são padrões. Como que cada uma de nós, quais são os mecanismos que a gente vai desenvolver para quando a gente cair nesse padrão de novo, não é querer, tipo, não estou agorando, né? Mas assim, a probabilidade é que a gente caia de novo, né? Vamos ser honestos aqui, né? Tipo, dificilmente a gente. Ah, não, agora na questão do pertencimento tá super de boa. Não, a gente é uma espiral, a gente vai cair de novo. Quando a gente cai de novo, como que a gente pode. Que mecanismos que a gente. Se a gente já tem esses mecanismos desenvolvidos, ou o que a gente pode desenvolver para amenizar, né? Como que a gente pode passar por esses momentos de forma mais suave? Eu, na minha experiência pessoal aqui, né, tipo, do não pertencimento, poxa, eu fiz um trabalho longo de fortalecer um lar interno, né? De criar um lar interno e depois de sustentar esse lar interno para onde eu ia nos momentos que eu me sentia sozinha. Quando eu estava estudando arquétipo, eu já estava pensando, falei assim, talvez eu tenha mais um novo mecanismo, que é justamente de eu me abrir para as pessoas. É meio que fazer um movimento contrário, sabe? Tipo, se eu me sinto sozinha, então eu não vou me fechar no meu lar interno. Eu vou me abrir para as pessoas e me permitir receber o amor das pessoas e me permitir me sentir pertencente, né? Me veio assim, eu falei, uau, tem mais uma ferramenta, que incrível, tipo, posso... Tem uma versão introspectiva, uma versão expansiva, eu posso escolher, né? A gente pode tomar uma postura ereta, fechar os olhos, a gente se conecta com a nossa respiração, sem brigar, sem julgar, apenas observando o ritmo da sua respiração. Inspire profundamente, exale, desapegando-se de tudo. Inspire, relaxe. Quando expirar, deixe o corpo cair como se fosse uma roupa de seda, amontoando-se à sua volta.
Coloque a mão sobre o coração para poder sentir o ritmo e a pulsação dos batimentos cardíacos. Deixe que o ritmo da sua respiração fique mais lento à medida que você inspira e expira, ouvindo as batidas do seu coração. Faça uma inspiração profunda e, à medida que soltar o ar, veja-se em pé dentro do seu coração. A sensação é de bem-estar. Há um caminho atrás do seu coração, conhecido como caminho oculto. Siga por ele. Ele a leva para cima e para baixo. Sobe e desce. Nele, você vivencia tudo o que precisa vivenciar e tudo o que precisa ver. O caminho começa a subir gradativamente, cada vez mais para cima. Agora ficou muito íngreme e você é obrigada a escalá-lo até chegar a uma saliência. Você a alcança e lentamente se coloca de pé. Agora você está na planície da visão, onde o vento sopra frio, claro e limpo. Onde você pode ver tudo que precisa ver. Faça uma inspiração profunda e inale a claridade da planície da visão. É hora de voltar. Peça ao seu medo para acompanhá-la, submetendo-se à sua decisão. Faça outra respiração completa e profunda da claridade da planície da visão. Retorne à saliência e inicie a descida. O caminho que desce a sustenta, levando-a cada vez mais para baixo. Agora você se sente revigorada e revitalizada, livre e flutuante, enquanto volta ao caminho oculto que fica atrás do seu coração. Você se aproxima do coração e entra nele, sentindo a pulsação do seu sangue. Respire fundo e, quando soltar o ar, estará de volta ao corpo. Respire fundo outra vez e, quando estiver pronta, abra os olhos. Seja bem-vinda.